aluno está lá, assiste uma aula. O professor é maravilhoso, o professor é super didático, o aluno entendeu o assunto. Aí a pergunta, será que se ele aprendeu o assunto? Entender a diferença de Entender é diferente de fixar, aprender. aprender, certo. Entendeu? Então, a ilusão de aprendizagem já começa por aí. Porque o fato dele entender um assunto não significa que ele aprendeu o assunto. Significa que ele conheceu o assunto. Então, você conhecer algo não significa que você aprendeu algo. Tem até um testezinho bem interessante que eu queria fazer com você, Eduardo. Certo. Você tem aí um celular da Apple, né? Tenho. Esse celular você já tem há muito tempo, né? Esse celular da Apple você já usa há muito tempo, não é isso? Sim. Então, eu perguntaria para você, você seria capaz de desenhar, fazer o desenho da maçãzinha sem olhar para a maçãzinha? Sim, totalmente. Exatamente do jeito Não, que ela é? não sei, eu consigo fazer, eu sei que ela é uma maçã mordida, agora exatamente o tamanho, o aspecto e tal. Onde que é a mordida, para onde que tá a folhinha, qual o lado que tá a Ah, a folhinha. folhinha não. Fazer um desenho exato da maçã da Apple. Exato não. Então, quer dizer, quando eu falo assim, Apple, maçã da Apple, todo mundo conhece a maçã da Apple. Mas se eu pedir para um usuário de iPhone ou da Apple fazer o desenho da maçãzinha, poucos vão conseguir. Por quê? Porque ele conhece, né? Ele conhece a maçãzinha, mas ele não sabe como é que faz o desenho. Percebe? Então, isso é ilusão de competência. É você achar que sabe algo, porque você conhece algo, mas você não sabe. Tá? Então, quando você assiste uma aula, você está conhecendo o assunto. Tá? Então, depois que você conhece esse assunto, o que de fato vai fazer você aprender? Então, veja, quando você conhece o assunto, você assiste uma aula, ou você assiste um filme, por exemplo, então você recebeu uma quantidade de informações. E essas informações, elas ficaram armazenadas na sua memória de curto prazo, que é uma memória temporária, percebe? E você consegue entender aquilo e consegue lembrar por alguns instantes. Mas aí, se você de fato não estudar da forma correta, se você não usar um método correto de aprendizagem, aquela informação ela vai se perder. Então, o que você precisa é você fixar o conteúdo, é você consolidar aquela informação na sua memória de longo prazo. E como é que você faz isso? Existem várias formas. Uma delas é a repetição. Mas não é simplesmente você pegar e ler o mesmo livro várias vezes. Não. Certo, É exatamente. você... Como é que eu vou agilizar isso aí na prática? Quem está nos ouvindo e quer potencializar sua capacidade de fixação. Lógico que a gente não vai fixar tudo, mas eu quero reter mais. Exato. Conhecer, diferente de aprender. Estratégias práticas para isso. Então vamos lá, você lê um livro, certo? Então você lê um livro, você recebeu o conteúdo, explique o livro para alguém, né? Ou para você mesmo, olhe para o espelho, o que eu li? Então você vai explicar aquele livro. O ato de você colocar o conhecimento para fora, você vai exercitar o seu sistema emissor de aprendizagem, né? Nós temos dois sistemas de aprendizagem, que é o sistema receptor e o sistema emissor. O problema é que muitas pessoas só usam o receptor. A gente só recebe a informação. Ou seja, a gente só lê, só assiste, só recebe. Mas e aí? E como que você vai colocar isso para fora? Como que você vai exercitar o seu sistema emissor? Né? Então você vai emitir a informação. Então, repetiu a informação. Por último, você pode construir um resumo com suas palavras. As pessoas elas usam o resumo da forma errada, porque elas gostam de pegar resumos prontos. Né? Compra um livro, aí já vai para o resumo do livro, aí lê o livro e depois lê o resumo do livro e acha que está revisando. Isso não é revisão. Revisão é quando você constrói o seu resumo com as suas palavras, constrói a sua sequência de aprendizagem e coloca no papel. E aí sim você vai revisar. E ainda uma terceira forma seria você relacionar aquele assunto, aquela leitura com uma coisa que você já sabe, um assunto do cotidiano. Relacionar ideias, contextualizar. Então, quando você segue essa trilha, que eu gosto de chamar de trilha de aprendizagem, de fato você aprende. É um processo demorado, dá trabalho, mas a aprendizagem só acontece com esforço cognitivo.